Estaremos estudando a lição 10 da Revista dos Adultos, a renovação cotidiana do homem interior. No trimestre, a Igreja de Cristo, o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia, revista comentada pelo pastor Douglas Batista. Dando prosseguimento ao nosso estudo contra o espírito da Babilônia, hoje a gente vai falar a respeito dos ataques que podemos sofrer, que o nosso homem exterior seja abatido, seja perseguido, mas o nosso interior ele tem que se renovar a cada dia. Louvado seja o nome do Senhor. A renovação cotidiana desse homem interior. Textuário: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. 2 Coríntios 4:16. Perseverarmos na fé, buscando o Senhor, a face do Senhor, vivendo em santidade, praticando as disciplinas espirituais, para que a cada dia possamos estar mais fortes. Pois a gente vai lembrar, como estudaremos, que embora o vaso é de barro, frágil, pode quebrar, mas temos um conteúdo excelente, um tesouro guardado em nós, que o Senhor nos usa como instrumento para fazer esta grande obra, propagar sua palavra e levar salvação aos homens através de Cristo Jesus. A verdade prática, por instrumentalidade do Espírito Santo, salva e experimentam a renovação interior em meio às adversidades externas. Os objetivos da nossa lição são refletir sobre as adversidades enfrentadas pelo homem interior, compreender que essas dificuldades na vida não podem ser comparadas à glória futura reservada aos cristãos e despertar os alunos para buscar o renovo espiritual e o fortalecimento do homem interior. O inimigo de nossas almas não quer que a gente creia, não quer que a gente persevere, não quer que a gente se santifique. Quando a gente vai ver aqui no último tópico, que ele vem atacar a doutrina, vem atacar a espiritualidade, e vem tentar nos esmorecer em nossa fé. Aleluia. Mas que nós possamos, como diz aqui nesse último objetivo, buscar o renovo. Louvado seja o Senhor. 2 Coríntios 4, de 11 a 18, é a nossa leitura bíblica em classe. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graça para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós para as coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Então, Paulo tinha uma convicta confiança, esperança, aleluias, no Senhor, e ainda que ele sofresse todas aquelas aflições, ele sabia que produzia um grande fruto na vida dos irmãos, na vida da igreja ali de Corinto. Louvado seja o nome do Senhor. E ele tinha a expectativa da bendita esperança de que o mesmo Deus que ressuscitou o nosso Senhor Jesus também nos ressuscitará. Glórias a Deus. Esse corpo pode ser moído, abatido, mas um dia ele vai ser glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. A introdução da nossa lição diz o seguinte: as adversidades externas são uma incontestável realidade. Romanos 8, 22 e 23. Apesar disso, por meio do Espírito, os salvos experimentam a renovação espiritual no interior de sua vida. 2 Coríntios 4, 16. Não obstante, durante a nossa existência, o corpo mortal permanecerá sujeito às adversidades da vida. 2 Coríntios 5, 2 e 4. Nessa lição veremos o sofrimento do homem exterior, o fortalecimento do homem interior e os desafios atuais como forças externas que tentam esmagar nossa vida espiritual. A finalidade é mostrar que o crente espiritualmente renovado pode resistir a qualquer ataque das trevas. Então, se nós estivermos revestidos em toda a armadura de Deus, ou seja, espiritualmente, nós podemos também resistir aos ataques
Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto estamos vivos, enquanto estamos na terra, né, teremos aflições, teremos, né, perseguições, padeceremos, né, desde que estejamos realmente com Cristo, que faz parte, né, como o próprio Paulo vai dizer, né, aqueles que seguem a Cristo, aqueles que servem a Cristo também padecem, né, perseguições. O Evangelho não é sabor de mel, nem só vitória, né, lutas e vitória. Então, até a vitória tem que ter também a luta. Primeiro tópico, sofrimento exterior. A experiência de Paulo, primeiro subtópico. O apóstolo Paulo é um exemplo de um homem que sofreu adversidades externas, mas não perdeu a solidez da vida espiritual. Suas epístolas relatam tribulações acima de suas forças, a ponto de ele perder a esperança de preservação da própria vida, segundo Coríntios 1:8. Né? Vamos ler esse texto na nova versão transformadora. Vamos ler do versículo 8 ao 10. Irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Fomos esmagados e oprimidos, além de nossa capacidade de suportar, e pensamos que não sobreviveríamos. De fato, esperávamos morrer, mas como resultado, deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar somente em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou do perigo mortal e nos livrará outra vez. Nele depositamos nossa esperança e ele continuará a nos livrar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Paulo sofria ali aflições, quase morte, mas isso não fazia ele falecer. Glórias a Deus. Pelo contrário, né? Ele ficava cada vez mais, né, abnegado, né? Mais ele se entregava para fazer a obra do Senhor. Né? Ele se gastava e se deixava gastar. Por quê? Porque o interior dele estava sempre renovado. Glórias a Deus. Ainda podemos ler menções do apóstolo a prisões, açoite, apedrejamento, perseguições, fadiga, fome, sede, frio e nudez. 2 Coríntios 11, 23 a 27. Dessa forma, Paulo sintetiza as adversidades de nossa jornada de fé nas seguintes palavras: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. 2 Timóteo 3,12. Por isso o texto bíblico diz que o tesouro do Evangelho está guardado em vaso de barro. 2 Coríntios 4, 6 e 7. Isto é uma declaração de que somos feitos do pó, ou seja, somos mortais e por isso, como seres humanos, somos frágeis. 2 Coríntios 7, 5. Nesse aspecto, o homem exterior padece e sofre ataques por causa da cruz. 2 Timóteo 2, 9 e 10. Então, baseado em todas essas perseguições que Paulo sofreu, né, ele reconhece que ele é o vaso de barro, né, ou seja, nós somos frágeis, podemos quebrar, mas aquilo que está dentro de nós que é insuperável, né? Além de nos renovar, nos fortalecer, nos colocar de pé de novo, também, aleluia, nós portamos a mensagem do Evangelho. Paulo dizia que não se envergonhava do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que estão perecendo. Embora o portador seja frágil, né, a mensagem é poderosa, tanto para salvar como também para nos renovar. Segundo subtópico, o exemplo do apóstolo. Mesmo diante do sofrimento, o apóstolo não retrocede e tampouco nega a fé. 2 Timóteo 4,7, Hebreus 10,39. Suas provações forjaram a confiança em Deus na sua vida e ministério. Ele reconhece que suas fraquezas são instrumentos do poder divino. Sua vida está a serviço do Mestre em favor dos escolhidos e para a glória de Deus. Cônscio de sua vocação, o apóstolo declara: por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa. 2 Coríntios 4,16. Nesse aspecto, o legado do apóstolo é de perseverança. Embora o homem exterior seja consumido pelas tribulações, o salvo não desanima nem recua. Acerca disso, Cristo nos assegurou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Né? Então, esse homem exterior se corromper, não está dizendo que o homem vai pecar. Né? Não fala aqui de corrupção como essa que a gente está vivendo e acostumado a cada dia se multiplicando. Não, essa corrupção que ele está dizendo é que o homem exterior, né, envelhece, enfraquece, adoece. Corromper-se aqui significa isso. Né? Então, nós estamos cheios de corruptibilidade. Né? Nosso corpo, a cada dia, ele degride. Né? E esse sofrimento externo, é claro que aflige. A gente vê que Paulo, quando escreve a Tito, ele diz que se sentia velho, né? E ele está ali com 60 anos, 62 anos. Também ele é executado, né, aproximadamente na cidade, né, entre 62 e 65 anos.
né? Mas ele já estava ali debilitado, mas o interior estava forte. Glórias a Deus, né? E ele cria, né, naquilo que Jesus disse, né? Embora teríamos aflições, né, Jesus venceu o mundo e a vitória de Cristo na cruz é o nosso perdão, aleluia, nossa salvação e um dia termos o corpo glorificado no momento do arrebatamento. Por isso que Paulo era apedrejado, era preso, mas assim que ele tinha força de novo, estava com todo o ímpeto, com todo o desejo de continuar pregando e buscando almas para Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. A esperança do crente, terceiro subtópico. Na Escritura, o contraste entre as aflições do homem e o poder de Deus estão assim representadas. Atribulados, mas não angustiados. Né? Então, vamos ler esse texto de 2 Coríntios 4:8 e vamos interpretar cada parte. Né? Atribulados, mas não angustiados. Significa que mesmo pressionado, o crente não é esmagado. Né? Perplexo, mas não desanimado. Indica que mesmo confuso, o crente não se desespera. Né? Então, mesmo sem saber o motivo que está acontecendo as coisas, a gente ainda fica confiante no Senhor. Perseguidos, mas não desamparados. Finaliza que mesmo ameaçado, o crente não é abandonado. Então, a gente sabe que tem alguém que cuida de nós. Abatidos, mas não destruídos. Mostra que mesmo derrubado, o crente não é nocauteado. Né? Mesmo que pareça um revés, parece que estamos derrotados. Aleluia, o Senhor é aquele que nos dará a vitória. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. O texto ensina que, embora nosso corpo esteja sujeito ao pecado e ao sofrimento, Deus sempre provê um meio de escape. Nosso Senhor obteve êxito sobre a morte e, do mesmo modo, temos esperança da vitória e da vida eterna. Portanto, como cristão, não podemos deixar de aguardar a bem-aventurada esperança em Cristo. Tito 2:3, né? Então, como dizia Jó, né? Ainda que minha pele se desfaça, né? Eu sei que o meu Redentor vive com os meus olhos, ainda o verei. Glórias a Deus. Então, nós temos uma vitória e, aleluia, ninguém pode tomar de nós. Glorificado é o nome do Senhor. Então, ainda que soframos, temos aflições, né? A gente sabe que o Brasil hoje tem uma perseguição velada, né? A gente vê o judiciário, vê a mídia, vê políticos, né? Vê os ativistas, né? Dessas ideologias que a gente tem falado durante o trimestre. Muitas das vezes vão querer nos perseguir, né? Quem sabe até daqui a pouco encontra até algum subterfúgio para nos prender. Mas tudo isso a gente tem que ficar fiel, tem que ficar firme, né? Tem que, aleluia, ir até o fim, como Paulo fazia. Sempre propagando a palavra, ensinando para que outras almas se salvem, né? Que ainda que veja que o nosso sofrimento não venha a ser em vão, mas produza também vidas, né? Que, como a igreja primitiva, né? Embora sofria, mas a cada perseguição, a salvação também era notória, né? Ou seja, cada semente que caía no chão produzia de 30, de 60, de 100, porque o Senhor continuava salvando e o testemunho dos santos, aleluia, alcançava o coração daquele que estava no mundo. Deus tem misericórdia de nós, nos guarde, nos livre, né, desse mal, dessas perseguições, mas se viemos a sofrer, fiquemos firmes como Paulo. Segundo tópico, a renovação interior. O fortalecimento diário, primeiro subtópico. A Bíblia enfatiza que o Espírito Santo é o agente que habilita o cristão a manter-se firme na adversidade. João 14, 16 e 17. Esse poder do Espírito atua no homem interior e capacita o crente a perseverar e a viver afastado do pecado. Então, sabemos que nas nossas forças não é o nosso mérito, é o Espírito Santo que habita em nós. Nós somos o templo dele, nos ajuda, louvado seja o Senhor, e nos possibilita, né, manter-se firme, glórias a Deus, no meio do sofrimento. Esse poder do Espírito atua no homem interior e capacita o crente a perseverar e a viver afastado do pecado. Assim, apesar da fraqueza e dos sofrimentos exteriores, o nosso interior, contudo, se renova de dia em dia. 2 Coríntios 4:16b. Isso é a operação do Espírito, que qualifica o salvo a não desfalecer. Né? O exterior está lá, foi moído, né? Mas o interior tem que estar renovado, porque o Espírito Santo está morando em nós e nos está preservando, né? Para que não venhamos a viver no pecado. Do ponto de vista das disciplinas espirituais práticas, esse renovo ocorre por meio da santificação pessoal, fidelidade, reverência, oração,
jejum e temor a Deus, ou seja, praticar, né, as disciplinas espirituais, viver em espírito e viver, aleluia, buscando a presença de Deus, glórias a Deus, com oração, jejum, né, viver uma vida de temor, de reverência. Louvado seja Deus. Portanto, não podemos permitir que a aflição nos desanime, mas devemos renovar o nosso compromisso em servir a Cristo e permitir que o poder do Espírito Santo nos fortaleça dia a dia, né? Então, quanto mais quando passarmos pela luta, pela dor, é claro que a oração é o melhor refúgio, é o melhor lugar, aleluia, para renovar nossas forças. Segundo subtópico, o eterno peso de glória. O apóstolo declara o seguinte: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Segundo Coríntios 4,17. Aqui ele faz um contraste entre o sofrimento presente e o futuro glorioso, né? Então, o apóstolo ensina que, se comparado ao peso da glória, que é eterna, a tribulação é leve e passageira, né? É interessante, né? Usa a leve tribulação, ou seja, está difícil, está ruim, né? Está passando por uma luta. Mas mesmo assim, o apóstolo diz, ainda é leve comparado com o peso de glória que nos é reservada. Louvado seja o nome do Senhor. Inclusive, né? Porque esse peso de glória é eterno. Aleluia. Nós teremos em toda a eternidade estarmos com Deus, transformados, glorificados, com corpos que não mais sofrerão aflição. E a tribulação é passageira, né? Ainda que o choro dure a noite toda, a alegria tem que vir pela manhã, né? Nesse sentido, a adversidade serve como instrumento encorajador do homem interior, impulsionando a prosseguir, Filipenses 3, 13 e 14, e que a fé se renova à medida que o crente é capaz de suportar as tribulações, né? Então, a tribulação vai gerar paciência, perseverança. A partir do momento que suportamos, né? Então, isso vai nos fortalecer. Portanto, faz-se necessário sermos sábios diante da tribulação, fugindo da murmuração e reconhecendo que as lutas, segundo o critério de Deus, são inevitáveis. Entretanto, as Escrituras ratificam que as aflições desse tempo não podem ser comparadas com a glória do porvir, né? Paulo dizia, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Glórias a Deus. Ainda que passemos pela luta, não murmuremos e entendamos, né, que o que está nos reservado não se compara com, aleluia, as aflições desse tempo, né? Terceiro subtópico, a visão da eternidade. Fortalecido em Deus, tendo plena consciência da vida vindoura, o cristão é exortado a não focar nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que não veem são eternas, né? Mais uma comparação, né? O que é temporal e o que é eterno. No que vamos focar? Contrastando as coisas visíveis com as invisíveis, as temporárias, as coisas eternas, o apóstolo Paulo apela ao exercício da fé bíblica como uma importante motivação para o crente. Não desfalecer nas tribulações, né? Hebreus 11:1, né? Ora, a fé é o fim fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Glórias a Deus. Temos fé, esperemos no Senhor, aleluia, para que o nosso interior se renove a cada dia. E o terceiro tópico, os desafios de hoje. Primeiro subtópico, cultura secularista. O espírito da Babilônia, por meio da cultura secularista, procura esmagar a vida espiritual dos crentes. Apocalipse 17:5. É um sistema materialista, conforme estudamos até aqui, que nega a realidade espiritual e a existência de Deus. A verdade bíblica e todo conjunto de valores provenientes da palavra de Deus. Diante desse ataque, o Altíssimo continua a buscar um povo que seja renovado por dentro, resista aos ataques externos e tome posição contra o advento do mal, né? Então, enquanto eles negam as coisas espirituais, negam a existência de Deus, negam os princípios, né? Deus conta com aqueles que estão, aleluia, tapando a brecha, né? Tapando o muro, louvado seja o Senhor, estejam na presença dele, não desfalecendo e não indo, né, com a correnteza do mundo, ou seja, com essa cultura secularista que quer nos abarcar. Que Deus tenha misericórdia, permanecemos firmes com os pés na rocha. E o relativismo doutrinário, segundo subtópico. Outro ataque que procura matar a nossa vida espiritual é o processo de desconstrução dos fundamentos da fé. Não podemos tolerar a relativização doutrinária, né? Então, quer dizer que a Bíblia tem que ser, né, ressignificada, quer dizer que o que está na Bíblia, né, era pecado em tal época, hoje não é mais, então quer relativizar ou dizer que tem coisa que
palavra de Deus e outra não. Mas nós cremos que toda palavra, toda a Bíblia é a palavra de Deus, aleluia, divinamente inspirada e apta, né, para ensinar, para exortar e para instruir-nos, né? Louvado seja a nossa única regra de fé e prática. Então, nós combatemos qualquer relativismo conforme, né, a cultura mundana, conforme o espírito da Babilônia, que às vezes até, né, arrebata alguns pastores nessas ideologias satânicas. Ora, relativizar a doutrina bíblica é enfraquecer o homem interior. Não há como renovar a nossa vida espiritual sem ter em alta conta a palavra de Deus. Não se pode fazer uma releitura seletiva da Bíblia para agregar à igreja os que não aceitam essa doutrina, né? Então, mutilo a palavra, aquilo que as pessoas não querem, aquilo que vem confrontá-las, né, não deve ser tido como doutrina e para que elas permaneçam no pecado. O relativismo, aliado à ideologia secularista, impõe que deve ser considerado como ideal. Assim, o pecado é aceito e tolerado. Porém, o crente renovado deve reagir contra essa inversão de valores e resistir ao espírito da Babilônia e batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, né? Já vimos esses dois ataques, né? A cultura secularista, né? Ou seja, eles não considerar nada que é de Deus, que é espiritual, a importância de estarmos, né, se renovando espiritualmente todos os dias, ainda no meio da luta, do sofrimento, e a palavra, né? Eles vêm atacar a palavra para que, aleluia, o pecado seja aceito. E o terceiro subtópico, batalha espiritual. Todo salvo trava uma batalha espiritual neste mundo. A Escritura diz que Satanás é o Deus deste século e que o mundo jaz no maligno. Por isso, nossa declaração de fé realça que foi com engano ele começou as suas atividades contra o homem, Gênesis 3,13, 2 Coríntios 11,3, e é com essa arma que o diabo e seus agentes ainda seduzem as pessoas neste mundo, Apocalipse 12,9. Outros sim, os espíritos malignos têm capacidade de influenciar os que vivem na desobediência, manipulando, aprisionando e colocando pessoas contra Deus. Por isso a Bíblia alerta que nossa luta não é contra o homem, mas contra os demônios. Efésios 6,12. De certo, o crente renovado, de posse da armadura de Deus, deve posicionar-se contra as ciladas do diabo, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, né? Então a batalha é grande, as pessoas têm perdido essa luta por não se renovar espiritualmente. O diabo tem muitos atrativos a oferecer, né? É fama, dinheiro, né? E vai distorcendo a mente dos homens que não buscam mais santificar, mas pelo contrário, querem viver até um evangelho, né, entre aspas, serem pregadores, né, serem influências digitais, mas ainda abraçando o pecado, relativizando, né, destruindo os princípios bíblicos para que possam continuar, né, não sendo cancelados pelo mundo, mas infelizmente, né, um dia vão ter que receber uma dura palavra do nosso Deus, quando ele disser, afasta de mim, né, pois eu não te conheço. Que Deus tenha misericórdia, possamos viver conforme a palavra, viver de forma santa, viver, né, lutando contra, né, as potestades, né, essa luta, essa batalha espiritual. Não cedamos, não façamos como muitos que estão se corrompendo, né, com toda essa cultura, né, cultura do like, cultura da mídia, né, como estudando na lição passada, né, buscando o hedonismo e o narcisismo. Que Deus nos ajude. Concluindo, durante a existência do corpo mortal, nosso homem exterior estará sujeito às tribulações dessa vida. Apesar do padecimento das aflições, o nosso homem interior não deve desfalecer, mas se renovar por meio do poder do Espírito. Assim, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com o peso de glória eterna reservado para os fiéis. 2 Coríntios 4,17. Por isso, no tempo presente de ataques de desconstrução da fé cristã, necessitamos de renovação do nosso interior, dia a dia, para enfrentar o poder do pecado e do mal. Amém? Próxima lição, cultivando a convicção cristã, né? Então, estaremos continuando esse tema, né, para renovarmos, para mantermos a fé nesses dias maus, né, dias trabalhosos, como disse o apóstolo Paulo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos e te agradecemos por essa lição. Continua abençoando a tua igreja, Pai, guardando-nos, livrando de todo mal, nos fortalecendo, nos renovando, Senhor. Que ainda que a tribulação, Pai,
possa nos atingir, mas que o nosso homem interior esteja renovado a cada dia. Nos ajuda, nos santifica, nos enche do teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós, hoje e sempre. Amém.